Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, e hoje eu quero tratar de um assunto mais sério com vocês. Eu ia falar sobre isso como uma piada aqui no vídeo, como eu sempre faço, para tratar desse tipo de assunto aqui, mas eu acho que fazer um vídeo dedicado a isso, eu acho que vai ser mais importante para trazer essa mensagem aqui para vocês no canal. Como vocês sabem, eu sumi por mais de... acho que deu 10 meses, né, que eu fiquei sem fazer vídeos aqui no canal. E eu queria explicar pra vocês por que eu tô todo esse tempo afastado, tá? Bom, primeiro eu queria dizer que eu criei um outro projeto, né, além da Bezier, que agora se chama Beziarte, que a gente fala sobre isso depois, que é o projeto da gráfica, que é uma gráfica que eu tinha criado com o nome de Inkiverso, que é um projeto que eu tive a intenção de atingir uma estabilidade financeira e atender também uma necessidade que a cidade tinha aqui de ter um comércio nesse setor que faria a prestação de serviço mais decente, vamos dizer assim. E eu enxerguei essa oportunidade, mas infelizmente ela não foi pra frente, porque essa semana eu tomei a decisão de fechar esse projeto, justamente porque eu acredito que ele seja um dos estopins que me fizeram me afastar de muita coisa. E foi basicamente por causa da Inkiverso que eu dei uma sumida, na verdade as primeiras sumidas, né, aqui do canal, porque eu tava focando todo o meu esforço nesse projeto, e esse projeto estava tomando todo o meu tempo, então eu não tinha tempo. Além de não ter tempo, eu também não tinha energia para focar aqui no canal, tá? Esse projeto também da Inkiverso, ele foi financiado pelo meu pai. Meu pai investiu uma grande quantidade de dinheiro nesse projeto. Ele sempre me apoiou com essas coisas, né? E ele sempre falou assim que se não tava dando certo, que ele via como eu tava ficando, né? Mas eu e meu pai sempre, a gente tem uma boa relação, mas a gente não dialoga muito, né? As demonstrações de afeto, carinho ficam mais por conta de gestos do que de palavras. Com meu pai, ele sempre me perguntava se eu estava feliz, se era isso que eu queria mesmo fazer, e quando eu vi assim que não era um projeto que ia pra frente, ao invés de contar pra ele que, pai, não tá dando certo, eu acho que não vai dar certo, está consumindo muito a minha energia mental, eu não tô conseguindo te ajudar financeiramente, em casa e tudo mais, ao invés de contar pra ele que não tava dando certo, eu sempre ficava disfarçando, falando que não era assim, que demoraria um tempo para as coisas acontecerem, e de fato sim demorariam, só que para você fazer um projeto dessa magnitude, alguma coisa assim, em que você vai passar meses no prejuízo, digo financeiro mesmo, ou prejuízo mental mesmo, que isso vai consumir muito da sua cabeça, você precisa ter uma reserva de dinheiro, e quando a gente fez isso, a gente não tinha. Então a gente acreditou que essa dor que a gente ia atender aqui na região, ela já supriria isso pra gente, e acabou que não foi o que aconteceu, não foi uma realidade, e a gente teve que tomar a decisão de fechar. No caso, hoje ainda não tá fechado, eu na verdade nem fui pra lá, agora de manhã eu deveria estar lá, mas eu optei por não ir pra vir gravar esse vídeo aqui, gravar esse conteúdo pra explicar pra vocês, explicar também todas as outras coisas que me fizeram me ausentar do canal. Esse processo também, ele me trouxe uma tristeza muito profunda. Eu já vinha de uma tristeza muito profunda, e a ideia também desse projeto da gráfica da Inkiverso, além de suprir essa necessidade, atingir uma estabilidade financeira, era para que eu ocupasse a minha mente com outra coisa, para que eu me sentisse um pouco mais animado com a vida. Eu tava me sentindo muito para baixo, apesar de que nas minhas redes sociais as pessoas que me seguem lá viam, né, que eu sempre fui um cara muito alegre, extrovertido, eu sempre fazia comentários assim muito bem-humorados, muito sarcástico, eu sempre estava sorrindo nas redes sociais, mas eu acho que todo mundo faz isso. E isso é uma coisa muito ruim, para dizer a verdade. E ligando esse ponto ainda nas redes sociais, a gente começa a sofrer com comparação, porque você tá lá na rede social, você vê uma pessoa feliz, conquistando as coisas, você vê ela fazendo, sei lá, viagens, curtindo um tempo com a família e tudo mais, e você meio que se cobra por não estar naquele patamar também, né? Então isso estava se tornando alguma coisa, estava se tornando algo tóxico para mim, o que fez eu chegar nesse estado de tristeza profunda. Eu não vou dizer que foi depressão, porque eu não tenho diagnóstico, então eu não fui consultar com um psicólogo ou psiquiatra. Eu acredito que tenha sido sim, mas eu não vou afirmar aqui que é, justamente por não ter esse laudo, né? A gente não pode simplesmente chegar e falar, eu tenho TDAH, mas eu não tenho um laudo para provar isso, né? E a mesma coisa com depressão ou com outras doenças aí que a gente tem atualmente no nosso planeta.
planeta, né? Que são doenças muito debilitantes, doenças mentais muito debilitantes, né? Esses sentimentos, eles foram se agravando por causa da autocobrança, né? Que a gente inevitavelmente acaba tendo quando a gente está em situações assim que exigem muito da nossa cabeça, da nossa saúde mental. Isso trouxe alguns problemas que eu tinha antes do meu tratamento com a terapeuta, e alguns vícios meus voltaram com muita força, principalmente o vício em doces, porque eu sou uma pessoa assim que quando tá com ansiedade, porque eu tenho muita ansiedade, eu acabo descontando isso na parte de doces, então isso veio agravando muito, então eu tava num ponto que eu tava comendo doce todo dia e o tempo todo com vontade de comer doce quando eu não tava comendo. E isso começou a me fazer muito mal, eu passei mal algumas vezes por causa disso. Por causa dos altos níveis de açúcar no meu sangue, eu acabei tendo que parar na emergência algumas vezes. Eu não vou ter registros disso, porque eu não sou daquelas pessoas que ficam registrando esses momentos. Eu não coloco isso nas redes sociais, nada disso. Eu não tenho costume de fazer isso. Então, pra mim, essas consequências estão afetando até a minha saúde também, saúde física. Se você não tá bem na cabeça, você não tá bem fisicamente, né? E aí, num certo dia, que eu tava aqui à noite, a minha mãe, ela veio no meu quarto e ela disse que ela me acordou dizendo que eu estava literalmente gritando enquanto dormia, e eu não me lembro nem de ter pesadelos nesse dia, então provavelmente isso também está afetando até a saúde do meu sono, vamos dizer assim. E isso é uma coisa muito, muito preocupante, a chegar nesse ponto de estar prejudicando até o sono, porque eu já tô naquele ponto que eu vou dormir, mas eu não sinto que a minha cabeça para de pensar para dormir, e eu não acordo descansado, então provavelmente eu já tô com um problema, algum daqueles problemas de sono mesmo, apneia ou alguma coisa assim, que não estão deixando a minha cabeça descansar também, né? E aí eu fiz uma postagem aqui na aba de comunidade do canal dizendo que eu ia parar com o canal, que eu ia dedicar meu momento em outras coisas, que eu ia focar na questão da gráfica ainda, porque eu achava que eu tinha que diminuir as responsabilidades da minha cabeça para poder se focar 100% naquele projeto que era a Inkiverso. Passou uma semana, eu acabei me arrependendo de ter feito aquela postagem, porque eu me sentia muito culpado, porque o canal é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu me divirto muito fazendo os vídeos. Naquele penúltimo vídeo que eu fiz a animação da Serifa, eu tava me divertindo muito fazendo, eu passei horas na edição, pensando em algumas ideias assim. É claro que a minha cabeça ainda estava meio conturbada, então só de pensar na dificuldade de fazer algumas coisas na edição me dava certo receio assim, mas eu fui persistente em deixar aquele vídeo pronto, e isso aconteceu porque eu decidi fazer uma coisa antes, né? Alguns dias antes, que foi cortar os vídeos curtos da minha vida, porque eu tava muito viciado em Reels lá no Instagram e nos shorts aqui no próprio YouTube. Eu tava muito viciado nisso, e isso tava me afetando demais, a ponto de que quando eu ia fazer uma coisa que era prazerosa pra mim, que é a literatura, no caso ler e escrever, que é uma paixão que eu descobri recentemente, e também quando eu tava, como eu disse, pra fazer leitura, jogar videogame ou simplesmente desenhar, que é uma das minhas grandes paixões desde que eu era criança, eu não conseguia me concentrar justamente por causa desses vídeos curtos. Tanto que eu sei que essa é a motivação, porque quando eu estava jogando, por exemplo, e entrava em alguma tela de load no jogo, sabe, aquele período que você vai carregar de uma área para outra, ou do menu inicial para continuação do jogo, nesse meio tempo que o jogo ficava parado, eu queria pegar o celular e ficar rolando vídeos curtos. E aí um dia me deu um estalo na cabeça e eu acabei percebendo que isso estava fazendo mal para minha vida, e foi aí que eu decidi largar de vez isso. Eu tô há, acho que umas 3 semanas sem ficar rolando feed de vídeo curto. Eu tirei isso do algoritmo do meu YouTube lá, falei pra não recomendar mais shorts. Eu tô entrando pouco no Instagram, tanto que agora não tem mais o Instagram pessoal, dei uma afastada dele, eu desativei meu Instagram pessoal, deixei somente o da BZArt, e isso me fez um bem, sabe, nos primeiros dias assim tava... E hoje eu consigo ficar muito mais afastado das redes sociais, principalmente de vídeos curtos. Eu assisto um ou outro assim que meus amigos ainda me mandam, às vezes me mostram, sabe? Isso
isso me fez um bem gigante pra minha criatividade, tanto que só por causa disso eu consegui começar a pensar nas decisões, que no caso foi de fechar a Inkverso, e consegui pensar em produzir mesmo conteúdo pro canal, porque eu tenho muito material gravado que tá incompleto, justamente porque eu não conseguia concluir por causa dessa ansiedade que me consumia, não só por causa dos vídeos curtos, mas também por causa de tudo isso que veio sendo um agravante pra minha cabeça, né? A falta de dinheiro, a falta de tempo, trazem pra você uma tristeza profunda, traz pra você muita ansiedade, você acaba descontando em coisas que não são muito legais, e era o que tava acontecendo comigo. E nesses últimos dias eu tava, assim, no limite, eu não tinha mais paciência pra nada, não tava nem querendo encostar no meu gato, ele chegava em mim pra pedir carinho, subia no meu colo, eu ficava estressado com ele, eu pedia pra ele sair, mandava ele sair, né? Eu mandava ele sair do quarto, ele ficou uns 2 dias, assim, afastado de mim, e isso foi, agora, assim, né, afeta a cabeça da gente pensar nisso, porque pra mim ele é como um filho, né, eu sou pai de pet, e aí eu meio que tava afastando o meu filho de mim, e isso agora pesa muito na minha cabeça, né, foi aí que eu consegui perceber também que isso tava me transformando em uma outra pessoa, né. Desde sempre, desde criança, eu sempre tive aquele, como é que eu vou dizer, uma segunda voz que fica na minha cabeça, falando na minha cabeça o tempo todo que eu tenho que ser produtivo, ou que eu preciso ganhar dinheiro, ou que eu preciso criar alguma coisa, que eu tenho que estar 100% focado em ser produtivo. E nesses últimos dias essa voz ela não tem me deixado em paz mais, sabe? Tanto que foi muito pesado pra mim quando ela que eu falo, essas vozes na minha cabeça começaram a pedir pra que eu acho que vocês já entenderam. Foi um período assim que antes do meu aniversário, né, agora que eu fiz 29 anos, ela não parava de falar isso, sabe? Não parava de tentar fazer eu acabar com as coisas, né? Pra quem não entendeu, vai ficar isso, o objetivo aí, a mensagem. Isso tem me incomodado muito, porque pra dormir é um inferno, tá? Pra deitar ali é um inferno, eu preciso, às vezes eu coloco um fone de ouvido, coloco um ruído de chuva, alguma coisa assim, pra tentar dar uma acalmada na mente, mas essa voz, ela não cala a boca. Tanto que eu conversei com um amigo meu, eu falei, cara, eu não sei o que eu faria pra ter meia hora de silêncio na minha cabeça, porque é inacreditável, tanto que a minha cabeça não tem paz, eu não tenho paz por causa dessas coisas, sabe? E isso sempre me afetou, mas eu aprendi a conviver, mas nesses últimos dias estava insuportável. Tá insuportável ainda, né? É uma coisa que não para. Então, esses dias eu finalmente tomei a decisão de conversar com os meus pais sobre o fechamento da empresa, até porque eu me sentia muito culpado de falar pro meu pai que ia fechar, justamente porque o investimento foi dele. Eu me preparei por muito tempo, me preparei mesmo, assim, mentalmente, para tentar tirar esse sentimento de culpa de contar para ele, né? De chegar e falar, pai, eu vou fechar a empresa porque eu tô infeliz, eu tô mentalmente cansado, eu tô trabalhando em casa para sustentar a empresa, porque a rotina tava essa, né? Eu ia para lá, ficava muito mais tempo parado do que trabalhando, e quando eu chegava aqui eu tinha que trabalhar à noite até de madrugada para poder sustentar, para poder pagar as contas da empresa, né? Aluguel, internet, luz, essas coisas. E isso tava sendo muito cansativo para mim. Eu tô chegando perto dos 30 anos, assim, e por mais que eu deveria ser um cara que ainda tivesse muita energia, eu realmente não tenho, porque trabalhar de noite para mim não era um problema até esses últimos dias, tanto que nessas últimas semanas eu parei de trabalhar à noite, eu chegava em casa exausto, eu ignorava, ainda faço isso, eu ignoro até os clientes que me mandam mensagem, vou atender só no outro dia, porque para mim tava impossível. Eu sentava aqui nessa cadeira, chegava do trabalho, sentava nessa cadeira, pegava os doces que eu tinha comprado depois de sair do trabalho, vinha assistir vídeo, vinha tentar jogar, ficava instalando vários jogos aqui para tentar me distrair na cabeça, para tentar fazer alguma outra coisa que não fosse pensar no trabalho, pensar em produtividade, mas eu não conseguia nem me concentrar nos vídeos que eu tava assistindo, não conseguia me concentrar nos jogos, não consigo ainda me concentrar nos jogos, justamente porque a minha cabeça tá muito cheia por causa dessas coisas, né? E aí eu tomei a decisão de falar com os meus pais, porque eu lembrei de uma frase e eu assisti na série do Dr. House, que eu sou muito fã, e aí lá o Dr. Wilson fala quando os pais do House vai visitar ele, né? Que o House tá indo embora numa cena de moto lá, não vou lembrar muito bem o episódio da temporada, mas o Wilson fala que para os pais não é doloroso o filho não ser bem sucedido, é mais doloroso ver que ele é infeliz. É alguma coisa entre as linhas
desse raciocínio, as linhas dessas palavras, sabe? Lembrando disso, eu tomei a coragem de finalmente conversar com os meus pais. E pra minha surpresa, talvez pra surpresa de ninguém aí que tá me assistindo, né? Os meus pais foram muito apoiadores nessa parte. Eles falaram que pra eles não importava essa questão financeira, o que importava pra eles era querer me ver bem, eles queriam me ver bem, e essa parte aí a gente veria depois que eu tivesse a minha cabeça no lugar. E aí o meu objetivo com essa conversa, depois de ter falado com os meus pais, de ter conversado ali com eles foi uma horinha ali de conversa mais ou menos, eu falei pra eles que eu queria cuidar da minha saúde mental, cuidar do meu bem-estar, porque hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa que não é feliz, não sou bem sucedido financeiramente, eu ainda não tenho objetivo de vida, são coisas assim que motivam as pessoas a levantar da cama e fazer as coisas, e eu não tenho esse objetivo, e isso deixa uma pessoa infeliz, tá? Mas eu, ao mesmo tempo, também não consigo ver as coisas simples da vida que fazem a gente ser feliz, né? E isso, por enquanto, fica bloqueado na minha mente, por mais que seja lógico, né? Não é um processo muito simples da gente raciocinar, porque na cabeça de uma pessoa que faz alguma coisa errada consciente, ele sabe que aquilo faz mal. Por exemplo, alguém que fuma sabe que o cigarro faz mal, mas mesmo assim continua porque é um vício, e não é tão simples se livrar disso. E é a mesma coisa comigo, com esses pensamentos, com o meu vício no doce, é a mesma coisa. Então, eu queria trabalhar para ser uma pessoa feliz, para ser uma pessoa com a mente mais tranquila, com a mente mais equilibrada, e para isso eu precisei abrir mão de muita coisa, abrir mão da empresa, abrir mão de alguns hobbies, para justamente cuidar da minha saúde mental e pensar em outras coisas para fazer com que eu finalmente retome a vida como ela tem que ser, de maneira mais leve, de maneira mais tranquila e sem toda essa autocobrança. Eu tava assistindo um vídeo meu esses dias antes de gravar os outros conteúdos, e eu me olhei lá nos vídeos, eu falei, cara, como eu tava alegre aqui nesse vídeo, né? Como eu tava bonito. Eu falei assim, como eu tava bonito nesse vídeo, olha essa alegria e tal. E eu quero isso pra mim de novo, sabe? Eu quero esse sentimento que eu tive nesses vídeos pra mim de novo. Tem muitas outras coisas assim que eu vou deixar em off pra vocês, tá? Muitas outras coisas que aconteceram, muitas outras coisas que se passaram pela minha cabeça. Não vou prometer pra vocês que vai ter vídeo no canal toda semana. Eu postei 2 vídeos na semana aí, porque eu tô muito empolgado com o canal, porque o canal é um projeto assim muito legal, que eu gosto de fazer, então eu vou continuar fazendo. Que eu vou voltar a trabalhar em casa agora, com certeza eu vou gravar bastante coisa. Vou tentar gravar bastante coisa, pra dizer a verdade, e pelo menos uma vez por mês eu quero trazer um conteúdo relevante aqui pra vocês, tá? Muito obrigado pra vocês que assistiram meus últimos vídeos. Foi uma repercussão assim que eu não esperava. Só do fato de vocês estarem assistindo, acompanhando o conteúdo, isso já me deixa muito feliz. Espero continuar relevante, espero continuar ajudando novos designers e antigos designers com alguma coisa que seja, com qualquer probleminha que seja, alguma dúvida, mas enfim, o recado é esse, a justificação é essa, e eu só agradeço vocês por ter estado comigo até esse momento, e a gente vai caminhar juntos daqui pra frente, eu espero, né? Então, muito obrigado. Eu vou pedir pra você se inscrever nesse canal. Se você chegou aqui e você não sabe quem eu sou, o que eu faço, eu sou um designer gráfico há mais de 10 anos que agora está ensinando outros designers que querem começar ou que já estão no ramo a atuarem nessa área, com tutoriais simples, com tutoriais mais complexos, processos de produção. É isso. Eu só tenho a agradecer a vocês. E a gente se vê nos próximos vídeos, tá? Muito obrigado mais uma vez. Um abraço pra vocês. Até a próxima.